Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais ao vosso encontro para uma nova lição. Já vamos na lição 5 deste trimestre e nós nas lições anteriores deixámos muito claro, espero que tenha realmente ficado muito claro na vossa mente, que Deus é um Deus de amor, Deus é amor na sua essência e esse amor é um amor eterno, é um amor também que para existir em nós tem que existir no contexto de uma aliança. Nós vimos também a semana passada que Deus é um Deus apaixonado e compassivo, mas dentro dessas paixões ou emoções que Deus sente também há lugar para a ira. Pois bem, este é um assunto que tem dado aso a muitas discussões, a muitas controvérsias, a muitas celeumas. Pois bem, nós queremos verdadeiramente compreender este assunto da melhor maneira possível. Porque aparentemente, digo bem aparentemente, o título desta lição, a ira do amor divino, parece uma completa contradição. Como é que pode haver ira no amor? Pois bem, iremos ver que não há contradição nenhuma, bem pelo contrário. É precisamente porque Deus é um Deus de amor que Ele muitas vezes manifesta ira. Mas vamos com tempo abordar este assunto a fundo. Mais uma vez conto com a colaboração da minha querida esposa, que não é apenas uma companheira de jornada nestas lições, mas é já uma companheira de jornada da minha vida há quase 25 anos e tem sido uma bênção na minha vida esta querida esposa. E graças a Deus que nós temos uma grande sintonia na compreensão dos assuntos bíblicos e que Deus nos ajude não apenas a vivermos cada vez mais, mas sobretudo também a podermos transmitir aos outros aquilo que o Senhor nos tem dado a graça de aprender e de conhecer. Milo, vou-te pedir por favor que possas orar para que o Espírito Santo nos possa inspirar em mais uma reflexão, por favor. Muito bem, vamos orar então. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, é sempre uma bênção, uma graça, uma alegria, Senhor, quando podemos nos expor aos Teus ensinamentos, podemos escutar a Tua palavra, podemos ansiá-la e desejá-la na nossa vida e, acima de tudo, Senhor, perceber o quanto ela pode ser uma bênção nos dias em que nós caminhamos para a eternidade. É verdade, Senhor. Obrigada porque não nos deixaste sozinhos nesta caminhada. Obrigada porque não ficamos entregues às nossas próprias paixões e apenas escolhas de natureza carnal, mas acima de tudo, Senhor, Tu nos convidas e nos inspiras a poder sermos participantes dessa natureza divina, Senhor. É isso que nós ansiamos para a nossa vida, começando já aqui, deste lado de cá, Senhor, para que aqui, já iniciando esse relacionamento contigo, em breve possamos continuá-lo por toda a eternidade, Senhor. Amém, Senhor. Fica connosco em mais uma lição, Senhor. Obrigada pelos assuntos que a Tua Igreja a nível mundial propõe para nosso estudo, para este movimento de Igreja remanescente que se prepara para os últimos dias da história desta terra. E nós acreditamos, Senhor, que nada é por acaso e que todos os ensinos são relevantes e pertinentes à nossa vida. Então, Senhor, ajuda-nos a entender as lições e a lição particularmente esta semana, que a Tua graça, o Teu Santo Espírito nos assista, a mim e ao meu marido, para expormos com o melhor possível de palavras encontradas em Ti este ensinamento, e a todos aqueles que nos escutam, irmãos, irmãs e amigos, também assista o mesmo Espírito, Senhor. Amém, Fica Senhor. Connosco, que nos abençoes. Pedimos tudo isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Milo, há uma expressão popular que nós conhecemos muito bem cá em Portugal, que é quando nós às vezes estamos perante uma situação difícil ou aparentemente difícil, nós dizemos como é que vamos descalçar esta bota, não é? Pois bem, como é que nós podemos então conciliar ou descalçar esta bota de dizer que Deus é amor, mas ao mesmo tempo existe ira nele? Como é que isto se concilia? É interessante que quando nós realmente, às vezes, abordamos alguns assuntos escriturísticos, uma das questões que torna o assunto ser um bocadinho difícil de compreensão é porque nós tentamos compreendê-lo na nossa própria limitação ou mesmo nos próprios conceitos que nós fazemos, nós próprios, humanamente falando, dos temas que nós abordamos. E aqui na questão das emoções, deste assunto de ira, não é? Deste assunto de cólera, este assunto de fúria, que realmente entra numa aparente contradição
que me parece não associar nem encaixar naquele Deus maravilhoso, naquele Deus amado, naquele Deus querido, naquele Deus que cuida, naquele Deus que protege, naquele Deus que tudo fez para poder salvar a humanidade, inclusive dar a sua própria vida. E, portanto, não há maior manifestação de amor do que esta que o próprio Deus Pai, Filho e Espírito Santo manifestaram naquele momento em que o Senhor morre naquela cruz, não é? E dá para todo sempre a possibilidade a que todo o ser humano possa, quando aceita essa graça e esse dom, não é, da salvação, poder então ser salvo por Cristo. Então, diante de um Deus tão extraordinário e tão maravilhoso como é este Deus bíblico da Escritura e o nosso Deus pessoal que nós vamos experimentando na nossa vida, como é que encaixa esta questão de dizer que o nosso Senhor pode acontecer que ele se possa irar? Encontramos alguns versículos bíblicos e nós vamos já vê-los, em que realmente nós percebemos essa faceta, não é? Dessa emoção divina, que nós diríamos assim, mas a ira ser alguma coisa de divino, que coisa mais aparentemente contraditória. Mas recordamos também já um versículo que também já vimos semana passada, quando falávamos da questão da compaixão, do amor de Deus, que o Senhor acaba por dizer, irai-vos e não pequeis. Ou seja, se já há um conceito que o Senhor nos está a trazer pela sua palavra, a dizer que há a possibilidade de haver uma certa reação no coração, na mente do ser humano, que podemos nós usar esta palavra de ira, mas ao mesmo tempo não ser pecaminoso, então isto dá a entender também que às vezes também podemos confundir os assuntos e irar-nos pecaminosamente. Ou seja, uma ira que pode vir da parte do Senhor e outra ira que pode vir da nossa carne, do nosso próprio coração. Então já estamos um pouquinho a vislumbrar esta questão e realmente o autor aqui logo na lição de sábado, quando ele diz, muitos acham realmente perturbador esta questão do conceito de uma ira divina, não é? Porque este conceito de amor de Deus é acima de tudo o maior que nós temos no nosso coração. E se Deus é amor, pensam eles que ele nunca deveria expressar então essa ira. E agora achei muito interessante quando ele diz, esta noção é falsa, portanto, há momentos para tudo e há lugar para tudo, e depois ele diz esta frase logo no primeiro parágrafo, a sua ira desponta diretamente do seu amor. Ou seja, é exatamente porque Deus é amor, porque Deus ama, porque Deus quer cuidar dos seus filhos, porque Deus quer o melhor para os seus filhos, que ele não pode suportar aquilo que não faz bem ou que não é de bênção para os seus filhos. E então se ira naturalmente, em relação à ira divina no fundo, é uma outra expressão do amor divino. Muito bem. E nós compreendemos isso exatamente ao longo agora desta semana, que nós vamos agora rever juntos alguns dos versículos, que acaba por esclarecer este contexto que inicialmente parece um bocadinho difícil. Muito bem. Então vamos começar então, ou vamos mergulhar, digamos, mais a fundo na nossa análise dos textos que nos são propostos. Logo aqui na lição de domingo, fala aqui de alguns académicos bíblicos que dizem que o ciclo da rebelião tem 5 fases. E essas 5 fases são as seguintes. Portanto, o povo numa primeira fase rebela-se ou revolta-se contra Deus e faz o mal, não é? Porque normalmente o mal é uma consequência de um afastamento de Deus, e quando alguém se rebela contra Deus, afasta-se dele, obviamente. Até isso acontece nos relacionamentos humanos, não é? Quando nos zangamos com alguém, tendemos a afastar-nos dessa pessoa. Pois bem, então o povo revolta-se contra Deus e faz o mal, por vezes mesmo sob a forma de atrocidades horrendas, como o sacrifício de crianças e outras abominações aos olhos de Deus. Deus nunca pediu isto e, portanto, que isto fique muito claro, portanto, que Deus abomina isto. Alguns poderão pensar, então, mas Deus não pediu a Abraão para sacrificar o seu próprio filho? Pediu, mas isso foi uma prova de fé. E a prova de que foi uma prova de fé é que Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho de facto, ok? Então, depois, o que é que acontece? Quando o povo se revolta contra Deus e faz o mal, cometendo inclusivamente atrocidades horrendas, em segundo lugar, o que é que acontece? Deus retira-se em consequência das decisões que o povo tomou. Deus, como respeita a liberdade das suas criaturas, quando o povo diz que não quer nada
com Deus, pois bem, Deus retira-se. A propósito, há um texto que me ocorreu agora à mente, que eu gosto muito, aliás, que está em 2 de Crónicas, no capítulo 15 e no versículo 2, que eu creio que resume aquilo que eu acabei de dizer, que diz assim: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Quando é que o Senhor nos deixa? Quando nós o deixamos em primeiro lugar. Deus é um gentleman, é um cavalheiro, e portanto Ele não quer forçar o relacionamento connosco, e portanto Ele só se relaciona connosco quando nós permitimos que haja esse relacionamento. Quando as pessoas se afastam dele, afastam-se da fonte do bem, da fonte do amor, obviamente ficam logo sob a mercê das forças do mal. Ao ficarem sob a mercê das forças do mal, ou sob a influência das forças do mal, vão cometer o mal. Ao cometer o mal, pois bem, aí o afastamento de Deus então ainda se confirma mais, não é? Depois, numa terceira fase, o que é que acontecia? Isto vemos, por exemplo, bem descrito estas fases, enfim, não mencionadas, mas nós podemos ver isso ao ler, por exemplo, o livro de Juízes, no Antigo Testamento. Então, depois o povo é oprimido por nações estrangeiras. Depois, quando o povo sente a opressão dessas nações estrangeiras, numa quarta fase, então o povo clama a Deus por libertação, e Deus, na sua misericórdia e na sua compaixão, vem ao encontro do povo. E diz aqui que Deus liberta graciosamente o povo. Quando eles agora já estão libertados, pronto, volta tudo à estaca zero, e então o povo revolta-se novamente contra Deus, frequentemente de modo até mais notório do que antes. Porque quando nós analisamos o livro de Juízes, nós vemos que este ciclo se repete várias vezes, mas a tendência há sempre uma tendência decrescente. Ou seja, há um reavivamento seguido de apostasia, depois há outro reavivamento, apostasia, mas a tendência, se pudéssemos traçar uma linha, não é, nestas ondulações, essa linha é uma linha descendente, ok? Então, Deus, este Deus da Bíblia, portanto, é um Deus que nós já vimos, é um Deus de amor, e é um Deus que ama a justiça e odeia o mal, precisamente porque Ele tem amor para com as suas criaturas. E Deus sabe que o mal é negativo para as suas criaturas. Então reparem, qual de nós que tem amor a um filho, ou a alguém muito chegado a nós, vai permitir que alguém faça mal a essa pessoa? Então, quando nós vemos que alguém está mesmo decidido a fazer mal a alguém que nós amamos, só se nós não pudermos é que nós não faremos algo contra essa pessoa, porque essa pessoa quer fazer mal, portanto, sem razão aparente, a uma pessoa que nós amamos, não é? Pois bem, nós conhecemos situações na vida, não é? Em que, por exemplo, pessoas, e infelizmente hoje em dia está cada vez, parece que entrou na moda, não é? Haver pessoas, por exemplo, que entram numa escola, por exemplo, e que matam crianças, matam professores, e, pois bem, o que é que acontece algumas vezes? Pois bem, quando não é, digamos, essa pessoa criminosa a suicidar-se, ela própria, pois bem, chega lá a polícia tenta abater esse criminoso. E porquê? Porque tem que fazer mal a esse indivíduo, porque esse indivíduo está a fazer mal a outras pessoas que são inocentes, não é? Então, é nessa perspectiva que Deus utiliza ira, portanto, Ele indigna-se contra o mal, e indigna-se contra aquilo que faz mal às suas criaturas. Então estão a perceber, nesta perspectiva, eu vou-vos dizer muito honestamente, e agora falo por mim, eu não apenas compreendo a ira divina, como aceito e vou mais longe ainda, e digo, se Deus realmente não se indignasse contra o mal, não manifestasse ira contra o mal, Deus não seria um Deus de amor, e eu não conseguiria aceitar Deus plenamente, não conseguiria. Portanto, o amor de Deus tem que exercer a ira contra o mal, tem que exercer a ira contra a injustiça, não pode ser de outra maneira, não pode ser de outra maneira, porque senão nós ficaríamos grandemente prejudicados. Milo, não sei se queres agora acrescentar mais alguma coisa. Sim, eu ao pensar e ao meditar nesta lição, eu pensava o seguinte: se o mal não provocar em nós alguma reação, alguma coisa não está bem na nossa vida. Bem. Portanto, quando nós estamos em sintonia com Deus e há um relacionamento próximo com o Senhor e realmente diariamente bebemos da sua palavra, refletimos nos seus ensinamentos, eles passam a fazer parte de nós e do nosso dia-a-dia, é o nosso modus vivendi,
então tudo aquilo que vai no coração de Deus acaba por se expressar também na nossa vida. E assim como Deus, como diz o título da lição do domingo, se aflige pelo mal, ou seja, a sua aflição vem, porque mais para a frente diz a lição, que se não houvesse mal, não houvessem coisas erradas, Deus não tinha necessidade de se irar. Deus não tinha necessidade de se afligir, ou de se indignar, como diz, ou de realmente de se irar contra aquilo que está mal. É exatamente por haver algo que está mal, e infelizmente nós sabemos porquê que há algo que está mal, porque há um que é responsável de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus e ao sonho que Deus tem para a humanidade. E é evidente que o Senhor, ao perceber que os seus filhinhos sofrem em consequência desses ataques, não é, satânicos, que podem vir em várias frentes e de várias formas, que o Senhor tem necessidade de mostrar o seu furor neste sentido de dizer que quer proteger as suas criaturas, quer proteger os seus filhinhos. E, portanto, sentirmos-nos irados em relação àquilo que não está bem, está bem. Não sei se me fiz entender, ou seja, está bem quando esta ira e esta emoção é realmente controlada e é gerida pelo Espírito de Deus em nós. Quando o Espírito de Deus em nós está, não é uma questão, como vamos ver mais para a frente, de uma postura apenas humana e carnal, de nós por nós próprios querermos fazer as coisas ou resolver as coisas, mas é acima de tudo uma reação divina perante o pecado. E a reação divina perante o pecado, para além da compaixão, do amor que temos pela pessoa, nós não poderemos amar a prática da pessoa, aquilo que a pessoa cometeu e aquilo que a pessoa fez. E, em casos extremos, com certeza, como tu dizias, quando está em causa a própria vida de alguém, com certeza que atos também extremos terão que ser tomados para se defender aquele que está a ser inocente, não é? Muito bem. E está a ser maltratado. Exatamente, muito bem. Nós temos aqui, aliás, só acabando de comentar aquilo que tu disseste, portanto, que a ira de Deus só se manifesta perante a existência do mal. Pois bem, nós sabemos, e louvado seja Deus por isso, que o mal vai ter um fim. Okay? O mal não é eterno. O mal teve um princípio e, graças a Deus, há de ter um fim. Quando o mal terminar, quando o pecado tiver sido completamente banido da face do universo, garantidamente a cólera e a ira de Deus terminarão para sempre. Porquê? Porque a ira e a cólera de Deus só se manifestam em face do mal, em face da injustiça. Só. Portanto, Deus nunca foi um Deus, antes do mal existir, de ira ou de cólera. Não. Deus é um Deus de amor. E o amor, sim, é eterno. A ira de Deus não é eterna. A ira de Deus, a cólera de Deus é temporária. E é temporária durante o mesmo tempo que o mal está a existir no universo. Quando o mal for radicalmente excluído, irá ser, e louvado seja Deus por isso, repito, então aí a ira e a cólera de Deus terminarão, ok? Então, sim, diz. E como diz aqui o autor na lição de domingo, logo a seguir ao Salmo 78, não é? Que fala sobre tudo aquilo que Deus fez pelo seu povo, pelos seus filhos, como os ajudou, como os buscou, como lhes trouxe tantas bênçãos, e depois a conclusão que vai trazer este Salmo é que, infelizmente, o povo acabou por não reagir da forma que deveria ter reagido às bênçãos de Deus, mas foi ingrato, acabou por ser rebelde, e o Senhor acaba por dizer que se indigna, não é? E que se ira perante esta postura e esta atitude do povo. E realmente, falemos nós mesmo na nossa própria limitação humana, quando nós fazemos o melhor que podemos pelos nossos filhos, vamos imaginar, supor isto, ou por alguém que conheçamos, e demos-nos completamente, e estivemos sempre presentes, e durante anos nós assistimos, e depois cuidamos, e de repente a pessoa que foi alvo do nosso cuidado e das nossas bênçãos, não só nos vira às costas, como pode nos insultar inclusive e rebelar-se contra nós. É evidente que naturalmente num coração humano surge um sentimento de injustiça, claro, que pode transparecer nesta questão da ira. E por isso é que o autor diz: a ira divina é a resposta apropriada do amor contra o mal, porque o mal fere sempre alguém que Deus ama. E não há um único caso na Escritura em que Deus fique arbitrária ou injustamente irado ou zangado. Ora bem. E aqui já é uma diferença entre nós e Deus, não é? E portanto,
esta ira de Deus será sempre justa, será sempre correta, porque o Senhor é perfeito, não é? E nele não há nada de incorreto, e portanto é algo de vivido na santidade do divino, uma ira vivida na santidade do divino. Isto realmente é qualquer coisa de maravilhoso, sobrenatural, com certeza, porque é uma graça de Deus. Portanto, o mal, seja o mal feito a outros, seja o mal feito a nós próprios, é abominável aos olhos de Deus. Exato. Porquê? Porque Deus nos ama e não quer que esse mal nos faça mal, não é? E, portanto, Deus quer nos preservar de todo o mal. E, portanto, para nos preservar do mal, Ele tem que atacar o mal. Estão a ver? O mal é muito insidioso, é terrível. E o problema é que nós muitas vezes não conseguimos abarcar a extensão e a profundidade do mal. Não conseguimos. E eu falo por mim, atenção. A pouco e pouco é que eu vou tendo vislumbres cada vez mais amplos e profundos daquilo que é o mal, mas mesmo assim eu já cheguei a uma conclusão, portanto ainda estou longe de perceber a malignidade do mal. É algo terrível, é algo que afetou grandemente o universo, afetou grandemente o coração de Deus. Haver um ser que não tinha nenhuma razões para estar contra Deus e que de repente se levanta contra Deus e levanta-se contra Deus dizendo mentiras, é algo que é estranho, é algo terrível, algo terrível. E no entanto foi isto que aconteceu. E esse ser, que nós sabemos quem foi, um anjo criado por Deus, um anjo criado perfeito, conforme nos é dito em Ezequiel capítulo 28, rebelou-se contra o seu Criador, rebelou-se contra as suas leis que são santas, contra o seu governo que é justo, sem qualquer razão, só por vaidade, só por ambição descontrolada, só por orgulho, não é? E portanto deu o que deu, não é? E nós já dissemos anteriormente e voltamos a dizer, Deus não destruiu logo o mal, porque se o tivesse feito, o mal é tão subtil, é tão é tão difícil de, digamos, de definir e de achar os seus limites, não é? Que Deus sabia que as suas criaturas, se Ele tivesse extinguido logo o mal, não iriam perceber a justiça do tratamento de Deus. Então Deus, com muito custo e sacrifício, permitiu que o mal se pudesse desenvolver para ficar claro diante de todos quão maligno o mal é. E permitam-me o pleonasmo, não é? Mas o mal é mesmo terrível. E finalmente os redimidos compreenderão que Deus é absolutamente justo. Aliás, os próprios ímpios que serão punidos compreenderão que Deus é justo em puni-los. Portanto, já agora, marido, daquilo que estavas a dizer, que nós não compreendemos muitas das vezes a dimensão do mal, e ainda bem que não. Aliás, pois, ela é quando fala sobre isso, ela diz que pudesse o homem perceber realmente a dimensão da malignidade que o inimigo tem para connosco, e nós ficávamos petrificados, ou seja, na nossa humanidade nós ficaríamos angustiados ao ponto de não conseguirmos reagir. Então repara, sobretudo o que é necessário é nós nos olharmos para aquele que é o nosso Salvador, meditar nele, nas suas obras, na sua palavra, e ele próprio, ao revelar-nos as coisas que não são bem, e revela com certeza que houve um inimigo que se rebelou contra ele e portanto conta toda a história, mas realmente o nosso foco deve estar naquele que é o único capaz de vencer o inimigo, porque em nós não há poder para vencê-lo. Correto. Mas Deus em nós pode, sem dúvida, e fala, não é? Porque Deus tem muito mais poder, e louvado seja Deus por isso, não é? E quando falamos aqui do mal, irmãos e amigos, reparem, não estamos só a falar do mal que é produzido. Aliás, ele é originado em Lúcifer e nos demónios, ou seja, nos anjos que se associaram a ele, que a Bíblia diz serem um terço, não é? Nós não estamos apenas a falar, portanto, do mal produzido pelas forças sobrenaturais do mal. Nós também estamos a falar do mal que encontra eco, infelizmente, na maioria dos seres humanos. Porque há um texto na Palavra de Deus, em 1 de João, no capítulo 5, que deixa muito claro que o mundo inteiro jaz sob o maligno. 1 de Pedro, no capítulo 5, aliás, 1 de João, João, é 1 de João, sim. 1 de João, capítulo 5, e no versículo
19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Outra versão diz: todo o mundo jaz no maligno. Então todo o mundo, e Apocalipse 12, 9 também diz, portanto, que e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Aqui todo o mundo significa que é a esmagadora maioria dos habitantes do mundo. Há apenas um remanescente, aqueles que são verdadeiramente de Deus, que não se deixam enganar. Mas Satanás consegue ter um poder tremendo sobre a humanidade. E, portanto, nós podemos ver, e quem não vê hoje isso, que muitos seres humanos, infelizmente, são completamente possuídos por demónios para fazer coisas que são horríveis, horrendas. E isso nos indigna, e faço minhas as tuas palavras, Milu. Quem não se deixar indignar pelo mal, pois bem, alguma coisa está mal nessa pessoa, é porque essa pessoa no fundo também ama o mal, também está associada ao mal. Nós temos que sentir indignação pelo mal. Se nós queremos ser como Deus, não podemos ser como Deus apenas naquilo que é positivo, também temos que ser naquilo que é negativo, e portanto nós temos que ser alguém que se ira também contra o mal. Agora, essa ira tem que ser a ira de Deus em nós, e não a nossa, é exprimir-se. Muito bem, vamos avançar, Milu, e vamos para... Este Salmo 78 é bastante comprido. Sim, eu já referi, exato. E por isso não vamos aqui lê-lo, mas encorajamos que possam ler o Salmo 78. Pois bem, na lição de segunda-feira fala-nos aqui do caso, portanto, do profeta Jonas, que foi enviado à cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio, que era o império que precedeu o Império Babilónico. E o que é que acontece? Deus deu uma mensagem a Nínive para ele pregar lá na cidade de Nínive, que era, enfim, a capital do Império, da superpotência da época, não é? E Jonas, ele foi contra a vontade dele inicialmente, que ele não queria ir para lá, por isso fugiu, e depois sabemos que como Deus o conseguiu resgatar, e finalmente Jonas consentiu em ir para Nínive. Ele pregou, e depois o que é que acontece? Pois bem, não aconteceu aquilo que ele predisse que iria acontecer a Nínive. E Jonas ficou muito aborrecido. Isto vemos a grande diferença entre aquilo que possa ser o coração do homem e o coração de Sem Deus, dúvida. Não é? Milu, não sei se queres ler, mas eu acho que devemos ler esta passagem em Jonas 4, 1 a 4. Ok. Lês tu? Leu eu? Podes ler, por favor. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Pois. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-te e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: Jonas, é razoável essa tua ira? Aqui a minha versão fala: é razoável esse teu ressentimento. Ok. Porque, e há uma ligação entre o ressentimento e a ira, porque muitas vezes o ressentimento leva à ira, não é? E a ira surge como resultado de ressentimentos, não é? E de ódios. Pois bem, pelo menos Jonas sabia que Deus é piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade. Ele sabia isto. E ele aqui vai dizer, é como se ele dissesse, e eu posso imaginar que neste diálogo que houve entre Deus e Jonas terá respondido mais ou menos da seguinte maneira: eu bem sabia, Senhor, tu és benigno, és misericordioso, tu mandaste-me vir a esta cidade, eu não queria vir, mas tu quase me obrigaste, entre aspas, Deus não obrigou, mas pronto, quase me obrigaste a vir aqui, eu preguei aquilo que tu me pediste para eu pregar, agora, tu não fazes aquilo que tu disseste que irias fazer. Afinal, pronto, estás a ver, e quem sai mal na fotografia sou eu. Porque agora as pessoas vão pensar que eu sou um falso profeta, estás a ver? Sei, ele estava muito preocupado com o seu eu. Com a sua imagem. Eu não sei, eu acho que era o primeiro pastor que não queria ver os seus filhinhos convertidos, os seus membros convertidos. Portanto, não, eu queria ver aqueles assírios todos destruídos. É tudo arrasado. Tudo arrasado. Tipo os discípulos, não é? Os irmãos, quando dizem: Senhor, queres que mande descer fogo do céu para destruir esta gente toda? Isso. Ou seja, é o tal... perdoe-me dizer isto, mas o desequilíbrio espiritual de às vezes usarmos coisas de Deus para fazermos as nossas obras. Isso. E não são as obras de Deus. Isso. Porque a obra de Deus, sempre o que tem em base e sempre o seu maior objetivo
é converter o pecador. É resgatar. É resgatar, Exatamente. É restaurar, não é destruir. É levantar, não é destruir. Aliás, esta questão da destruição e da ira divina é um ato estranho a Deus, no sentido de que tem que praticar alguma coisa que o Senhor não quer praticar, que o Senhor não queria aí chegar. Repara, é como um pai e uma mãe que têm de disciplinar duramente um filho, que percebe que está a ir por caminhos erróneos, mas que tem que lhe dar o tal aviso, não é? E ser firme, e ser correto e justo nessa disciplina, mas que o filho a priori não vai apreciar, mas que a gente sabe porque é que um pai e uma mãe reagem assim, é exatamente para libertar os seus filhinhos de maiores consequências e mais graves, não é? Certo. E portanto aqui está Jonas no seu amor próprio, porque no fundo ele é enviado por Deus, mas não foi para fazer as obras de Deus, era para fazer as suas, no sentido de achar que realmente estaria em causa a sua imagem, visto que ele profetizou uma coisa, mas afinal o Senhor acabou por fazer outra. E queridos, isto deve interpelar-nos a nós também, porque o que é que o Senhor nos manda e quando nos envia a partilhar a sua mensagem de uns para com os outros, inclusive a mensagem do juízo final, mesmo essa mensagem, no sentido de levar a isto a vontade de Deus, as pessoas, não é a fugirem de Deus, mas era para temerem ao Senhor e querer-lhe obedecer, porque Deus quer salvá-los. O Senhor não quer destruir, o Senhor quer salvar. O Senhor não quer condenar, o Senhor quer salvar, porque condenados já estamos todos nós, não é? Portanto, à partida estamos todos condenados. Estamos todos condenados. Agora, nenhuma condenação há, como diz Romanos 8.1, para aqueles que estão isso mesmo. em Cristo Jesus, não é? Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, este exemplo de Jonas que traz aqui a lição desta semana, e sobretudo eu acho delicioso, se me permites dizer assim, esta interpelação de paciência que o Senhor tem com este profeta e com este pastor. Porque ele diz-lhe assim: ó Jonas, achas que é razoável essa tua ira? Ora, pensa lá comigo. Então qual é o objetivo de tu seres meu profeta, da mensagem que eu envio a este povo, dos avisos que eu envio a todos os povos? Qual é o meu maior objetivo? Jonas, não é salvar, não é restaurar. Ora, pensa lá comigo. Porquê que estás assim irado? Não tem razão de ser. E ou agora seja, repara, marido. Ou seja, o Senhor estava a usar de grande misericórdia para com o seu profeta, como ele tinha usado para com os ninivitas. Exatamente. E repara, aí aqui vemos uma coisa interessante. É realmente a tal ira de Deus que pode ser diferente da ira humana. Sem dúvida. Então, uma ira humana, e daí nós não suportarmos a ideia de Deus se irar, porque na nossa concepção humana e até experiência, infelizmente vivemos a ira de uma forma errada, de uma forma incorreta. E por isso, por experimentarmos isto que não é certo, que não é uma ira santa, mas é uma ira carnal, uma ira vingativa, uma ira profundamente humana, então nós não conseguimos conceber esta questão de um Deus que se ire. Ora bem. Mas realmente há uma ira que é santa, que venha da parte do Senhor em relação às coisas que não estão bem e que nós não podemos dizer que o que não está bem, não vamos dizer que está bem. Temos que nos irar no sentido de dizer, não, desculpe, mas isto não é correto, isto não é certo, ok? Agora, como é que estamos a fazer? Em que espírito estamos a fazer? Em que força é que estamos a fazer? Isso. E é esta grande diferença entre Deus do Jonas e o Jonas filho de Deus. Portanto, aqui uma grande diferença, não é? Eu não vou deixar de... Eu quero, aliás, enfatizar algo muito importante que tu disseste, que é o facto de que nós muitas vezes agimos, portanto, muitas vezes mesmo, agimos, portanto, sob a nossa ira, e essa ira tolda a nossa mente. A nossa mente fica toldada, fica obnubilada, e por isso nós não conseguimos compreender, portanto, a ira de Deus, não é? Ou seja, não compreendemos como é que Deus tem tanta paciência e clemência para com o pecador. Porque reparem, neste caso aqui de Jonas, para com os ninivitas era arrasar com aquilo tudo e deixar a cidade toda em ruínas e com os habitantes de Nínive todos mortos. Portanto, esta era como a nossa ira humana se manifestava. E para com o profeta era no mínimo 2 partes taus no profeta, para não dizer uma carga de porrada, permitam a expressão, porque era o que ele merecia, não é? Então esta é a nossa forma de manifestar a ira. Deus não é assim. E louvado seja Deus que Deus não é assim.
Então, queridos, e o autor, e já vou passar para esta ideia, que é uma ideia muito importante, o autor da lição refere aqui, e muitíssimo bem, que quando nós verdadeiramente temos consciência de quão agraciados fomos e temos sido por Deus, daí resulta que nós sentimos a absoluta necessidade, ou eu diria a imperiosa necessidade de sermos também graciosos e longânimos e misericordiosos para com o nosso próximo, para com quem nos possa ter ofendido. Porque a dívida que o nosso próximo tem para connosco não é nada comparada com a dívida que nós temos para com Deus e que é perdoada misericordiosamente por Ele. Então, a compreensão, volto a dizer, a compreensão daquilo que Deus fez e faz por nós ajuda-nos a sermos muito mais tolerantes e misericordiosos uns para com os outros. E quando esta tolerância e misericórdia existe entre o povo de Deus, porque cada um experimentou individualmente a graça e a misericórdia de Deus, é esta misericórdia de uns para com os outros que digamos, que lima, que oleia os relacionamentos de uns para com os outros no seio do povo de Deus. E muitas vezes, se esse relacionamento não é mais agradável, não é mais temperado pelo amor, pelo carinho, pelo respeito, não é? É porque nós ainda não temos a compreensão da malignidade do nosso coração, dos nossos pecados e de quão bom o Senhor tem sido para connosco. Porque quando nós, repito, desculpa, é a terceira vez que eu vou dizer isto, quando nós temos a consciência plena da graça que o Senhor exerceu para connosco, nós teremos que ser graciosos para com os outros. Não é, Milu? E era exatamente isso que Jonas ainda não estava a compreender. Não, ele ainda não tinha atingido. E, portanto, eu acredito que depois deste acontecimento, o Jonas começou a ver e a perceber Deus de uma forma diferente, não é? Aliás, aqui o autor diz muito bem que a reação de Jonas expôs a dureza do coração de Jonas. Portanto, ele tinha algum coração duro. Claro. E por outro lado expõe, claro, e portanto a compaixão e a graça de Deus. Exatamente. Que é o que ele é na sua essência. Que era exatamente o oposto da reação que Jonas tinha tido, não é? E eu achei muito interessante que quando nós vamos aqui ao original, como é que é definida, portanto, esta palavra ira no hebraico, para além disto que o nosso autor aqui diz, a frase hebraica traduzida como tardio em irar-se, ou seja, que o Senhor se tarda em irar, ou longânimo. Eu achei muita graça esta expressão. Longo de nariz. Isso, naturalmente traduzido como longo de nariz. E nós questionamos, mas que tradução mais esquisita, não é? Portanto, o que é que isto quer dizer? O nariz é muito, muito longo e assim, os ventos que saem do nariz demoram muito tempo a sair, não é? E no fundo é sobretudo isso, marido, quando nós vamos mesmo ainda à palavra só ira, não tardio em irar-se, mas só a palavra ira, quando vamos buscar exatamente o original e o seu significado, quer dizer exatamente que é af, é a palavra hebraica, nariz, narina, ou seja, uma forte respiração ou bufar quando a pessoa está irada. Ou seja, há uma reação física, inclusive e sonora, pode ser sonora também, quando a pessoa não está bem, aquilo está a sair por todos os poros, não é? Portanto, aquilo sai, se fosse possível ser visível o suspiro, saia fumo, não é? Por todos os lados, quando a pessoa está irada e aborrecida. Mas para esta ira divina não é de forma alguma descontrolada, como a nossa. E agora repara, marido, como realmente isto é muito importante. Quantas vezes nós iramo-nos e iramo-nos incorretamente uns para com os outros e contra os outros. Pode ser de marido para esposa, esposa para marido, pais para filhos, irmãos de igreja, colegas de trabalho, em que nós, porque é justo, e não está em causa que não seja, e a questão é esta, é que às vezes por acharmos que é justo, podemos trazer cá para fora ou enviar o pacote, não importa como, e não é isso. O Senhor está a dizer que há uma forma de Deus de se falar das coisas, de se irar inclusive, quando realmente há uma injustiça que estamos a ver e que não podemos de todo acordar e, portanto, estar de acordo. Então o Senhor está a dizer, não basta só a injustiça em si que nós queremos defender, tudo bem, e queremos colocar as coisas no lugar, mas tem que ser nesta graça do Senhor que equilibra as nossas emoções e que o sobrenatural desce sobre nós e nós somos capazes de estar ali num momento, numa atitude que é perfeitamente abençoada por Deus e toda a gente entende
que nós estamos irados e que não podemos suportar aquilo que está a ser feito ou que está a ser dito. Mas Deus não é desonrado e o ser humano não está desequilibrado. Há aqui realmente um relacionamento que tem que haver profundo com o Senhor, e Deus nos ajude. Deus nos ajude. Porque é assim, quando a ira se manifesta de forma descontrolada, ela é ameaçadora e ela mete medo aos outros. E quando os outros sentem medo de nós, automaticamente, digamos, a racionalidade termina ali, não é? Porque essa pessoa, sob o efeito do medo, e o medo tem um impacto muito negativo em nós, na nossa mente, não é? E quando a pessoa está sob o efeito do medo, não importa o que nós possamos dizer, a pessoa bloqueia, não ouve mais. E, portanto, por isso é que nós temos que ter grande controlo sobre as nossas emoções, assim como nós temos sobre os nossos pensamentos, não é? Sobre a nossa racionalidade. Portanto, há dois grandes aspectos do nosso ser que nós temos que controlar com a ajuda de Deus. É a racionalidade, ou seja, os nossos pensamentos, e é, por outro lado, os sentimentos e as emoções. Portanto, se nós só controlamos os pensamentos e não controlamos as emoções, estamos desequilibrados. Se controlamos as emoções, mas não controlamos os pensamentos, também estamos desequilibrados. Tem que ser as duas coisas. E no poder de Deus isso é possível. Milu, vamos avançar na lição terça... Já agora deixa-me só dar aqui um toque também ainda na lição de segunda, porque isto é muito importante. No último parágrafo, quando diz aqui, Deus é muitíssimo longânimo, paciente, concede a graça de modo livre e abundante. No entanto, sem justificar o pecado ou fechar os olhos àquilo que é injusto, à injustiça. E realmente é esta questão deste equilíbrio, que às vezes ou caímos para um lado ou caímos para o outro. E está mal, está errado. Ou seja, ou somos muito justos sem misericórdia, ou muito misericordiosos sem justiça. Sem justiça. E o Senhor aqui está a dizer que nós podemos aprender dele, e que Deus nos ajuda a isso, porque temos dele buscar esta graça, este dom, de realmente podermos viver as coisas harmoniosamente e de forma equilibrada. É só mesmo pela graça do Senhor. É isso. Muito bem. À terça-feira, então. Aqui na lição terça-feira, portanto, fala aqui, e começo já por dizer que, ao contrário do que alguns dizem, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira, um Deus de cólera, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, de compaixão, de ternura. Pois bem, nada mais poderia estar longe da verdade. Agora, aqui falo racionalmente e, portanto, com base em factos, não é suposições, em factos. Pois bem, o Deus do Antigo Testamento é exatamente o Deus do Novo Testamento. Aliás, há um texto no final do Antigo Testamento, nomeadamente em Malaquias 3,6, diz: Eu, o Senhor, não mudo. Então, se o Senhor não muda, como é que ele pode ter sido uma coisa no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento ser outra? Isto não faz sentido nenhum, isto é ilógico. Mas esse texto de Malaquias 3,6 também é corroborado no Novo Testamento, quando em Hebreus 13,8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E em Tiago 1,17 diz que nele não há sequer sombra de variação. Então Deus não muda. Então o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento, e o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus. Não há aqui dois deuses. Ok? Então, e nós vemos isso no próprio ministério de Jesus. Jesus é a encarnação do bem, é a encarnação do amor, mas também é a encarnação da justiça. E também é a encarnação da ira divina. E nós temos aqui dois episódios, e, portanto, dois relatos bíblicos, aliás, um em Mateus e outro em João, em que Jesus vai purificar o templo, e nessa purificação que ele faz do templo, ele indigna-se. Ele mostrou ira. Ok? Vamos lá ver. Por isso é que, e volto a dizer aquilo que tu disseste há bocadinho, Milu, Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Ou seja, há lugar para uma ira sem isso ser pecado. Jesus nunca pecou. Mas, no entanto, irou-se. Ok? Então, a ira não é necessariamente pecado. Em Deus nunca é. Em nós pode ser. Mas se estivermos em conexão com Deus, pois bem, então aí podemos manifestar em nós a mesma ira de Deus, que é uma ira santa, uma ira que é correta. Então, em Mateus, no capítulo 21, nos versículos 12 e 13, lemos o seguinte, eu posso ler, diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Porquê é que o Senhor se indignou com isto que ele viu? Indignou-se porque aquele templo estava a servir de comércio, e um comércio em que estavam a explorar os mais
vulneráveis, as pessoas mais vulneráveis, os pobres, as viúvas, os órfãos, porque as pessoas iam lá para receber o benefício espiritual do seu perdão e aquilo estava transformado numa autêntica casa de comércio, não é? E por isso é que o Senhor diz que aquilo era um covil de ladrões, e disse muito bem, ok? Então, e reparem, isso era feito com o beneplácito dos sacerdotes. Ellen White, no livro de Já Todas as Nações, diz que eles ganhavam uma percentagem muito grande dos lucros destes mercadores, não é? Destes cambistas, não é? Então, isto era, portanto, insuportável aos olhos de Deus, e por isso Jesus fez o que fez. Em João, é um texto paralelo a este, embora tenha havido duas purificações, uma no início do ministério de Jesus e outra no final do seu ministério, mas estes dois textos aqui são os dois referentes à segunda purificação, portanto, no final do seu ministério. Reparem, por exemplo, que aqui os versículos 12 e 13 que eu acabei de ler em Mateus 21 vêm a seguir à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ora, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém ocorreu no domingo da semana em que ele iria ser crucificado, ok? Depois, em João 2, 14 e 15, vem aqui, João acrescenta aqui alguns pormenores mais e diz perdão, eu peço desculpa, esta aqui é a primeira purificação. Esta é que é a primeira. Sim. Portanto, peço desculpa, esta sim, porque foi feita a seguir às bodas de Caná, e as bodas de Caná foi o primeiro milagre de Jesus. Ok. A outra de Mateus, sim, essa foi a segunda. Então, e estava próxima à Páscoa dos judeus, versículo 13, e Jesus subiu a Jerusalém, versículo 14, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. Porquê que eles vendiam bois e ovelhas e pombos? Eram animais que eram para ser sacrificados, só que vendiam a um preço muito mais elevado, ok? E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Isto está escrito no Salmo 69:9. Então, curiosamente, um pormenor, aqui o Senhor Jesus fala da casa de meu pai. Jesus, neste momento, no início do seu ministério, ainda considera, portanto, o templo em Jerusalém a casa do Pai. E os discípulos vão se lembrar, portanto, o zelo da tua casa, da casa de Deus. Pois bem, em Mateus 23 nós vamos ler que o Senhor Jesus profetizou, a vossa casa vos ficará deserta. E sabe o que é que Jesus quis dizer com isso? Que a presença de Deus iria sair do templo. E quando Jesus saiu do templo pela última vez, a presença divina afastou-se daquele templo. E deixou de ser a casa de Deus. Coisa triste, tão triste, tão triste. E isto já tinha acontecido uma primeira vez. No primeiro templo, chamado o Templo de Salomão, a presença de Deus afastou-se. E por isso os babilónios puderam vir e puderam roubar primeiro os utensílios do templo, levá-los para a Babilónia, e depois numa terceira vinda a Jerusalém destruíram o templo completo. Então, aqui iria acontecer a mesma coisa. Então, há uma indignação justa da parte de Jesus. Jesus vem manifestar o caráter do Pai, vem manifestar, portanto, que ele não se pode, ser conivente com o mal. Jesus indigna-se com o mal. Ok? Milu, não sei se queres... achei muito interessante aqui no auxiliar do dinamizador algumas citações muito breves e espaçadas que vêm sobre Já Todas as Nações, exatamente sobre este momento em que o Senhor Jesus faz esta limpeza, portanto, ao templo. Para já, e vamos nós pensar nisto, o facto de imaginar Jesus a pegar num chicote, não é? E a derribar todas as mesas e as cadeiras, e ao mesmo tempo ser dito, e Ellen White também fala sobre isso, que a purificação do templo era no fundo uma manifestação do poder sobre-humano, e eles veem quem ali está, a divindade a irradiar através do ser humano. Repara, como é que é possível uma pessoa estar irada e ao mesmo tempo, em vez de ver os traços de cólera, no sentido de estar humanamente ali cheio de paixão, no sentido de arrasar tudo e todos e destruir tudo e todos, que é normalmente este tipo de ira que nós concebemos na nossa humanidade,
mas neste momento a divindade do Senhor Jesus está a ser percebida, ou seja, aquela autoridade transparece através do corpo de Jesus. Transparece num momento que nós diríamos ou é uma coisa ou é uma outra, Senhor. Ou tu brilhas ou tu tiras. E o Senhor está aqui a dizer que é possível irar-se sem pecar. E exatamente neste momento Ele o fez. Porque o que é que estava em causa? E Ellen White também fala sobre isso. Exigiam preços exorbitantes pelos animais que vendiam, dividiam o lucro entre os sacerdotes e os dirigentes para enriquecerem à custa do povo, mas deviam ter dado ao povo um exemplo de integridade e compaixão, que não era o caso, infelizmente pelo contrário, não percebiam as necessidades dos adoradores, estavam prontos a ajudar os que não podiam, não estavam prontos a ajudar aqueles que não podiam comprar, portanto os animaizinhos. E agora repara, marido, uma outra passagem diz aqui, pessoas que estavam doentes, com necessidade ou em aflição, um cego, o coxo, o surdo, todos estavam lá. Alguns eram levados em camas, iam muitos demasiado pobres para comprar a mais humilde oferta para o Senhor, pobres demais para comprar até alimento com que saciassem a própria fome. Repara, marido, a quem eles estavam a roubar, a quem eles estavam a tornar o templo, que deveria de ser uma porta aberta para as bênçãos de Deus, mas estava a ser uma porta aberta para a pecaminosidade humana, da avareza, do egoísmo, do poder viver às custas de, espezinhando o outro para passar por cima e ser superior, achar-se que é superior. Os seus sofrimentos eram antipáticos e sem compaixão, os seus sofrimentos não despertavam neles piedade no coração dos sacerdotes. Repara, não havia dó, já não havia dó, sentimento de uma sensibilidade para com o sofrimento do outro. E agora repara, marido, estamos a falar na questão da ira. Porque é que muitas das vezes hoje nós não reagimos àquilo que está mal? Pode acontecer não se reagir ao que está mal. Porque o mal já é tanto que se nós não nos estamos a refugiar na palavra de Deus e a protegermos nela, nós estamos a ficar endurecidos. Nós estamos a ficar, perdoe-me a expressão, brutos. E ao ficarmos brutos e endurecidos, não estamos a perceber a malignidade daquilo que está a acontecer à nossa volta. E não temos reação. Porque se hoje morreram 10 numa guerra, nós até dizemos assim, olha, até nem foi muito. Não foi muito. Porque nós estamos habituados a ouvir todos os dias notícias que dizem que foram milhares de pessoas que morreram nesta guerra, na outra guerra e na outra guerra. Então o nosso coração está a ficar duro e pedernido e nós não conseguimos ter dó e empatia para com o sofrimento. Então o nosso único refúgio é desligarmos estas televisões e estas notícias e acendermos sim e ligarmos aquilo que é a palavra do Senhor, que nos manterá sensíveis, que nos manterá com o coração correto em relação às necessidades dos outros e que nos manterá também justos, corretos e corretamente irados para com aquilo que não é correto, para com aquilo que não é certo. Então, Jesus vê tudo isto e é evidente que naquele momento foi demais. É como se nós disséssemos foi a última gota, não é? E é verdade que não é só uma vez, são 2 vezes que o Senhor tem que o fazer, porque realmente a sua casa, que deveria de ser um lugar onde todas as almas fossem encontrar a graça divina, pode ser um lugar, e há algumas denominações que o fazem, infelizmente, onde as pessoas são roubadas, exploradas em nome de Deus, não é? Em nome de Deus faço coisas que não se deve de todo. E dessa forma o nome de Deus é completamente manchado. Com certeza. Completamente manchado. E é compreensível porque... Ellen White ainda diz aqui, portanto, que aqueles que estavam empenhados no comércio profano olhavam para ele Jesus, sentiam como se estivessem perante o tribunal de Deus para responder pelos seus atos. Ou seja, a forma como Jesus agiu foi muito solene e impressionou os corações destes líderes, não é? Que eram completamente corruptos e por isso estavam ali para explorar completamente. Não era para ajudar nas necessidades espirituais dos adoradores que ali iam, não, era para explorar. E mal vai daqueles hoje em dia que, sendo religiosos, usam a religião não para benefício de outros, benefício espiritual e não só, em primeiro lugar deve ser o benefício espiritual, ministrar a graça e o perdão de Deus às pessoas que sofrem sob o peso do pecado, ok?
mas em vez de ajudarem espiritualmente os outros e não só, pois bem, é o contrário, servem-se a eles próprios explorando os outros. E isto é tão comum no mundo religioso, infelizmente. Ou seja, não há nada de novo debaixo do sol. Aquilo que foi no passado continua a existir no presente. E que Deus nos ajude individualmente a não cairmos nesta armadilha. E algo que é interessante também, e vemos nestas passagens de Ellen White, é que se por um lado esses sacerdotes perceberam perfeitamente e o seu coração se amedrontou diante desta autoridade e manifestação sobrenatural, exatamente da divindade do Senhor Jesus, imagina como ele aborda aqueles pequeninos que ali estavam a ser explorados. E quando eu digo pequeninos, digo pobres almas, não é? Sim. Diz aqui, o Senhor Jesus sentiu simpatia para com os pobres e com os olhos marejados de lágrimas, o Senhor Jesus dizia às trêmulas criaturas que o cercavam: não temas, eu te livrarei e tu me glorificarás. Fantástico. Uau, eu acho isto maravilhoso. Repara, Maria, isto é algo de solene e muito importante. O mesmo Senhor Jesus, um mesmo porte, uma mesma atitude, que para uns é compreendido de uma forma e para outros é compreendido de outra completamente oposta. E repara, onde é que está a diferença? Nos primeiros estavam a rejeitar o Senhor e a fazer algo que era contra a sua vontade, e os segundos estavam sinceramente ali a buscar fazer e praticar aquilo que o Senhor disse que haveria de ser praticado para ilustrar um dia o seu sacrifício. Portanto, que era fazer aqueles atos cerimoniais. Então repara, se para uns o Senhor na sua atitude, e é isto que vai acontecer no fim do tempo, não é? Quando o Senhor vier entregar o juízo ou a conclusão do seu julgamento a todo o ser humano, para uns a sua volta vai ser de glória e de hossanas nas alturas e de grande alegria e de alívio do sofrimento e pela graça de Deus o fim do mal, e para outros, em contraste, vão pedir às pedras que caiam sobre eles porque não podem suportar a divindade, a beleza, a luz que emana do Cordeiro. E claro, e percebemos porquê. Claro. Muito bem. Vamos avançar. Ora bem, na lição de quarta eu gostei muito aqui desta frase introdutória que diz que ao longo de toda a Bíblia, isto é um facto, Deus exibe repetidamente a sua compaixão em favor dos espezinhados e dos oprimidos. Acabámos de ver este exemplo naqueles adoradores que iam ao templo. Portanto, que eram espezinhados e oprimidos pela classe sacerdotal. E a sua correspondente justa indignação contra os ofensores e os opressores. Se não houvesse mal, Deus não se iraria. A sua ira é apenas e sempre contra aquilo que prejudica a sua criação. Agora, o que é que o inimigo tem feito? Sabem, o inimigo ele é muito, mas muito perverso. E eu começo cada vez mais a compreender esta malignidade do inimigo. Há um texto que eu gosto muito em Isaías 5:20 que diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. O que é que nós estamos a ver hoje? Estamos a ver hoje que há pessoas que se indignam contra aquilo que dizem ser uma injustiça. Vou ser muito concreto. Por exemplo, hoje existe a chamada comunidade LGBT que se indigna muito pelo tratamento diferenciado ou pela rejeição que eles sofrem da sociedade. E então apelam aos sentimentos mais positivos das pessoas de bem para que não possam ser discriminados. Amigos, isto é perverso ao mais alto nível. Porquê? Porque essas pessoas defendem um estilo de vida que é pecaminoso, que é contrário aos ditames morais da palavra de Deus. Então, a indignação não pode ser contra aqueles que são contra esse estilo de vida. A indignação tem que ser contra aqueles que defendem esse estilo de vida. E estão a ver como é que hoje na sociedade se inverteu tudo? Então, em vez de se manifestar indignação contra essas pessoas que defendem um estilo de vida perverso, repito, perverso e mau, pois bem, faz-se exatamente o contrário. E muitas vezes, portanto, essas pessoas é que se fazem de vítimas e que são marginalizados e que são vítimas de... E quem diz isto diz outras coisas. Ou seja, o que é que o inimigo procura fazer? O inimigo procura defender os seus.
justificar, entre aspas, os seus, aqueles que vivem no pecado. Ao passo que, muitas vezes, são aquelas pessoas de bem que são alvo de críticas, de coisas negativas, ou seja, é uma tentativa deliberada, é uma tentativa clara de o inimigo e das forças do mal de quererem, portanto, colocar em maus lençóis e sob uma má figura as pessoas de bem. Então, no contexto em que nós vivemos, nós temos que nos levantar, nós cristãos, e nos indignarmos contra aquilo que está mal. Nos indignarmos contra as perversidades que existem no mundo, contra aquilo que são autênticas perversidades. Então, agora, essa ira, lá está, tem que haver o equilíbrio em nós, para que ao manifestarmos essa ira, a manifestemos no Espírito de Cristo. Mas não podemos dizer que não é legítimo manifestar a ira. Não, a ira tem que se manifestar contra o mal. A ira tem que se manifestar contra o pecado. A ira tem que se manifestar contra a mentira, contra a corrupção, contra tanta coisa mal que existe hoje no mundo. Mas nós devemos fazer, repito, no Espírito de Cristo. E aqui é que pode ser ainda a luta de muitos. É ainda a minha luta, confesso, não é? Mas nós não podemos simplesmente cruzar os braços e entrar naquela há tanto mal que nós entramos, digamos, num processo de insensibilização. Ficamos insensibilizados para as mortes das guerras, ficamos insensibilizados para esta perversão, para esta imoralidade que existe na sociedade, ficamos insensibilizados contra a mentira, ficamos insensibilizados contra o adultério em geral e particular, ficamos insensibilizados contra tanta coisa que muitas vezes até penetra subrepticiamente e às vezes até de forma descarada dentro da igreja. Isto não pode acontecer, queridos. A mesma ira que Jesus sentiu contra aquilo que está mal na casa de Deus, nós devemos manifestar essa mesma ira. Contra práticas de culto que não são corretas, contra estilos de música que não são corretos para a adoração ao Senhor, contra coisas que são feitas, contra a forma como nós nos apresentamos diante do Senhor, a forma como nós vamos, a reverência que deve haver na casa de Deus, a forma como vamos vestidos. Enfim, tudo isso tem que ser revisto por nós, queridos. E aqueles que têm a responsabilidade da liderança na igreja têm que falar, têm que apontar o dedo para aquilo que não está bem. Mais uma vez, temos que fazer no Espírito de Cristo, mas temos que fazer. Não podemos fugir a essa responsabilidade. Então tem que haver esta indignação justa da parte de todos nós e particularmente da parte de líderes da igreja. Não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre isto. Não, é que aprendemos aqui com o Senhor que Ele não aflige de bom grado. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se por um lado é verdade que deve haver e há situações em que o Senhor nos chama a poder levantarmos a tocha, não é? E a dizermos e a continuarmos a mostrar ao mundo qual deve ser o caminho, qual é a orientação de Deus, o que é que realmente não está bem. Assim como o Senhor Jesus levantou sempre a verdade acima de tudo e sempre falou a verdade, mas como ele diz aqui, dizia em Lamentações, o Senhor não aflige ou entristece de bom grado os seus filhos. Portanto, isto quer dizer o quê? Que não é um prazer, dizer, ai que bom, oxalá que eles pequem muito, que é para eu poder fazer e afligi-los muito. Portanto, é assim como um pai e uma mãe, desde quando a gente tem prazer de trazer disciplina aos nossos filhos e os chamarem à parte e terem que receber um ou outro conselho mais duro, mas que alegria é nossa. Nós não temos alegria nisso. Agora, temos sentido de responsabilidade. Isso. Temos sentido de entender que há momentos em que, por mais que nos desagradem, eles têm que ser vividos, porque se assim não for, nós até poderemos pôr em causa o futuro dos nossos filhos. E, portanto, é por amor a eles, e é tal questão, que nós, mesmo que não seja por agrado, mas por responsabilidade, por amor a eles, nós acabamos por fazer este ou dar este ou aquele conselho. Agora, se o Senhor não aflige de bom grado, como nós também não afligimos, porque realmente é alguma coisa que só a graça de Deus nos pode ajudar a poder fazer isto que até nos traz um certo desagrado, mas há um ser que aflige com agrado. E esse ser é exatamente aquele que é contra Deus, que é contra nós.
o inimigo de Deus e nosso, o Satanás, porque ele realmente tem todo o prazer em trazer aflição aos seres humanos. Mesmo estes que tu acabaste por falar há pouco, que têm uma agenda que não é a agenda divina, mas é uma agenda que vem da parte do inimigo, o inimigo não está interessado na felicidade deles, e tanto que os leva a pensar, a querer e a sentir que eles precisam de ser isto ou de ser aquilo, e de buscar isto e de experimentar isto e aquilo para serem felizes, e são os miseráveis, porque ele quer a destruição desses também. Desses também. Então, o que nós aqui temos que entender é o seguinte, na graça e no poder de Deus, se por um lado o Senhor nos chama realmente a podermos exercer a questão de uma justiça que até pode transparecer uma determinada ira equilibrada e gerida no Espírito de Deus, nós nunca poderemos cair naquilo que é uma ira satânica, um prazer em afligir e em irar-se prazerosamente para termos graça e alegria nesses momentos em que estamos realmente a irar-nos, porque isso é satânico, isso não vem da parte do Senhor. O ódio, a inveja, a vingança, a vingança como nós a sentimos e a vivemos, não é um prazer ao Senhor, queridos. Isto é alguma coisa contra o Senhor. Então, por isso, se calhar nós entrávamos na lição de quinta-feira, não é? Sim. Quando vai falar exatamente sobre esta questão de vingança, o que é isso? E lá está um outro conceito outra vez, como iniciávamos a lição, a dizer que parece-nos um bocadinho difícil dizer que é o Senhor que vai vingar. Ele diz, deixa... E podemos, se calhar, ir ler os versículos, não é? E porquê? Porque a vingança de Deus é sempre perfeita. Isso. Sempre. Mas a nossa não é. E por isso nós temos perfeita e eu até diria mais, eficaz. Isso. Como a nossa nunca é. E justa. E justa, exatamente. É isso mesmo. Vamos ler Deuteronômio, não é? Há situações em que Deus age tão bem, como nós dizemos às vezes na gíria, com uma pinta, não é? Portanto, mas só Deus tem essa capacidade, nós não temos. Exato. E por isso, como nós não temos, a vingança não deve ser algo que nós devemos querer exercer. Ok? Eu gosto muito desse texto, podes ler, Milu, porque eu prefiro a versão Almeida Revista Atualizada. Ok. Deuteronômio 32, 35 diz assim: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Sobretudo, eu gosto aqui de duas ideias. Primeiro, a mim me pertence a vingança. Ou seja, a vingança não é algo que nos pertence a nós. Nós, seres humanos, não devemos exercer vingança. Segundo, diz aqui, a retribuição a seu tempo. Isso. Deus é que sabe qual é o tempo exato para fazer a vingança, ok? E ela faz sempre num contexto de misericórdia e de clemência. É outro dado muito importante. E mais à frente, no versículo 36, diz: porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. Ou seja, a vingança de Deus é exercida em benefício do seu povo. Reparem, porque que Deus permitiu porque que Deus enviou um dilúvio sobre a terra? Para exterminar a humanidade que, na sua esmagadora maioria, tinha em verdade por caminhos ímpios. E se Deus não tivesse exterminado a humanidade, o seu povo seria exterminado da face da terra. Então, para o Senhor preservar um povo sobre a face da terra, que estava reduzido a 8 pessoas, okay, que era apenas e só a família de Noé, Deus teve que destruir os ímpios. Então, Deus, quando chega a situações limites, Ele tem que agir em defesa do seu povo. Por isso é que, no contexto do juízo divino, por exemplo, mencionado em Daniel 7, é dito que o juízo que Deus faz eu gosto tanto desta expressão, em favor dos santos do Altíssimo. Não é contra, é em favor de. O juízo de Deus é contra, sim, aqueles que estão contra o povo de Deus, aqueles que fazem mal ao povo de Deus. Contra esse é que a justa ira de Deus se manifesta precisamente para defender o povo de Deus. Aqueles que o amam, aqueles que querem ser bons, aqueles que querem viver corretamente. Ok? E depois Paulo vai usar este texto, não é? Em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. E aqui em Romanos 12, o que é que ele diz? Paulo diz assim:
Versículo 19, Romanos 12, 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. O que é que quer dizer dar lugar à ira? Portanto, deem corda, é como aquele pescador quando está a pescar com uma cana de pesca, não é? Pelo menos é a imagem que vem à minha mente. E quando ele sente que a cana começa a abanar, porque há um peixe que mordeu a isca, não é? O que é que acontece? Quando o peixe ele é muito forte, pois bem, muitas vezes o pescador tem que dar linha, não é? Não pode puxar logo, porque o peixe está muito bravo, não é? E, portanto, o peixe tem que se cansar. Só depois de estar cansado é que ele então vai puxando, não é? Aproximando assim o peixe dele. Então aqui nós temos que dar corda, nós temos que dar lugar à ira, ou seja, não podemos exercitar logo a ira, mas temos que permitir que ela arrefeça um pouco. É o que eu entendo aqui deste dar lugar à ira, porque está escrito a mim, está escrito aonde? No texto que há pouco lemos, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ok? E acho muito interessante. Devemos manifestar a justa indignação, tendo o Espírito de Deus em nós, manifestar a justa indignação para o mal, mas sabendo que há um limite nas nossas ações. E não nos é permitido a nós fazer vingança por nós próprios. Quando nós fazemos isso, pronto, já estragamos tudo. Já estragamos tudo. Porque não é da nossa competência entrarmos por aí. Não é, simplesmente não é. Então nós deixamos que seja Deus a agir. E digo-vos, e eu tenho experiência disso, já há algumas experiências, quando Deus é Ele a exercer vingança ou a dar a justa retribuição, amigos, Ele funciona de forma perfeita. Até ficamos às vezes abismados da forma como Deus age. E por isso é que Provérbios no capítulo 20, versículo 22 diz, não digas vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Isso. Ou seja, isto também é um ato de fé, no fundo, de entregarmos a nossa vida e confiarmos. E quando que a seu tempo, Deus... E que a seu tempo, no tempo oportuno, no tempo determinado, o Senhor colocará todas as coisas no seu devido lugar. Ora bem. E, portanto, crer no Senhor, descansarmos em Deus, queridos. Há tantas pessoas que perdem a sua paz, perdem até a sua capacidade... Que alimentam ressentimentos e iras e ódios. E nem dormem e pensam nisto e depois é isto e depois é aquilo. Oh, queridos, há uma libertação em Cristo Jesus. O Senhor veio pegar em tudo isso. O Senhor veio querer aliviar-nos exatamente este fardo humano que pesa tanto sobre nós porque achamos que nós poderemos fazer isto ou não podemos fazer nada, queridos. Nós às vezes até estragamos mais do que aquilo que ajudamos. E o Senhor, na sua misericórdia, diz assim, olha, deixa isso comigo, entrega isso a mim. Deixa que a seu tempo e no tempo determinado eu trarei retribuição a cada um. E tu disseste agora uma coisa interessante há pouquinho, é que a nossa vingança é isenta de compaixão, mas a vingança de Deus, mesmo trazendo no fundo por vezes aquilo que nós vimos também na lição desta semana, que é a tal ira, Deus às vezes apenas a única coisa que faz é deixar a pessoa receber as consequências da sua escolha. Nem é o Senhor a agir, é as nações, como o povo do Senhor acabava por ser entregue às nações que depois vinham conquistá-los, não é? E depois vinham magoá-los e fazer toda aquela opressão, e lá vinham outra vez eles clamar ao Senhor por libertação, e o Senhor misericordioso e piedoso lá atendia novamente ao povo. E portanto há uma vida serena, é possível vivermos uma vida serena, mesmo que estejam a provocar injustiças na nossa vida, a querer nos fazer mal, quando nós pegamos em tudo isto e entregamos ao Senhor. Isso. E sabemos que Ele cuidará de tudo isso. Milu, se me permites, não vem aqui na lição, mas eu acho muito apropriados estes textos. O que acabaste de dizer, que muitas vezes Deus apenas permite que o mal que a pessoa fez caia sobre ela. No Salmo 94, 23 diz assim, sobre eles faz recair a sua iniquidade, a iniquidade das pessoas, obviamente, porque Deus não tem iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá, o Senhor nosso Deus os exterminará. Portanto, aqueles ímpios que, enfim, que não há forma de o recuperar, não é? De o reformar, Deus age desta maneira, apenas faz derramar sobre eles. Por isso é que, por exemplo, pessoas que são criminosos, que matam outras pessoas, muitas vezes, como é que é o fim dessas pessoas? É também pela morte. Haverá alguém que finalmente os vai matar também a eles, não é? Quem mata a espada morrerá, disse Jesus. E Paulo disse, aquilo que um homem semear, isso também ceifará. Portanto, pessoas que matam outros, muitas vezes também são mortos. E curiosamente,
na mente da pessoa criminosa há um medo constante que ela possa ser alvo daquilo que ela própria faz. Ou seja, o criminoso tem medo, que atenta contra a vida dos outros, tem medo e anda permanentemente sob o medo de que alguém possa atentar contra a sua vida. Ao passo que aquela pessoa que não tem nenhum sentimento de querer atentar contra a vida de ninguém, também não tem medo que possam atentar contra a sua vida. O mentiroso, pois bem, ele desconfia que outros lhe mintam a ele. O adúltero desconfia que façam adultério contra ele, não é? Portanto, aquele que rouba também desconfia que outros lhe possam roubar a ele. Ou seja, o pecado mutila a mente humana. E o pecador normalmente é afetado pelo seu pecado neste aspecto. Portanto, ele teme dos outros aquilo que ele faz aos outros. Estão a ver? E depois há aqui outro texto no Salmo 9, 15 e 16 que diz o seguinte: afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Cá está. Portanto, esta é a forma de Deus muitas vezes exercer a vingança. Exato. Mas, queridos, fiquem com esta ideia fundamental. A vingança é prerrogativa exclusiva de Deus, não é nossa. E todos aqueles que querem entrar por esse caminho, pois bem, não saíram bem. Olhem, Jacó, ele achava que o seu irmão não ligava ao seu direito de primogenitura, e não ligava mesmo. Então quis resolver o problema pelas suas próprias mãos. Fez burrada, teve que fugir de casa, nunca mais viu a sua mãe. Quando ele voltou 20 anos depois da sua casa, a mãe já tinha falecido. Olha o que ele sofreu. Enganou o seu pai, depois foi enganado pelo seu sogro, foi enganado pelos seus filhos, quando mentiram dizendo que deram a entender que José tinha sido despedaçado por uma fera. Estão a ver? Portanto, nós pagamos por aquilo que fazemos. Se nós não queremos essa fatura sobre nós, então é melhor não a mandarmos para os outros. É tão simples quanto isto. É isso. Ok, Milu, creio que abordamos... Marido, antes de fazeres a oração, eu gostava só de ler o último parágrafo que vem na lição de quinta-feira. Sim, podes ler. Que diz assim: embora Deus traga por fim o juízo contra a injustiça e o mal, Cristo abriu um caminho para todos os que creem nele. De facto, é Jesus que nos livra da ira futura, porque esta ira futura. E isto está de acordo com o plano de Deus, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então a ira divina não é anulada, mas aqueles que têm fé em Jesus serão salvos da tal ira por causa de Cristo. Ou seja, a ira final, não é? Que é o tal arremate. A ira de Deus que se deveria exercer sobre nós, exerceu-se na pessoa de Jesus Cristo, que esteve no nosso lugar. Exatamente, porque não fora esse sacrifício, essa expiação pelos nossos pecados, e nós éramos consumidos por esta ira. Pois claro. Então, o convite que o Senhor Jesus aqui nos faz é que acertar de contas, não é? Que vai haver no final, quando da volta do Senhor Jesus, nós estaremos seguros da ira do Cordeiro, não é? Portanto, dessa tal manifestação da sua ira, porque estamos cobertos no seu manto de justiça, no seu sangue que nos cobre, que nos purificou de toda a injustiça, e então estamos salvos em Cristo. A questão é esta. Milu, eu estava já para terminar, mas há aqui esta noção que vem aqui na lição de sexta-feira que é muito importante. Porque que Deus puniu Israel depois daquela apostasia junto ao Monte Sinai com o bezerro de ouro? Ellen White aqui deixa muito claro, e isto está perfeitamente de acordo com a teologia bíblica, de que era necessário que esse pecado, ou seja, o pecado da idolatria com o bezerro de ouro, fosse punido para que as nações circunvizinhas tivessem uma demonstração do desagrado de Deus, do desagrado que Deus tem pela idolatria. E executando a justiça sobre os criminosos, Moisés, como instrumento de Deus, devia deixar registado um protesto solene e público contra o seu delito. Quando os israelitas tivessem dali em diante de condenar a idolatria das tribos vizinhas, os seus inimigos lançariam sobre eles a acusação de que o povo que pretendia ter Jeová como seu Deus tinha feito um bezerro e o adorar em Horebe. Horebe é outro nome para Sinai. Então, embora fossem obrigados a reconhecer a infeliz verdade, Israel poderia indicar a terrível sorte dos transgressores como prova de que o seu pecado não tinha sido nem aprovado nem desculpado. Exato.
Porque se Deus não tivesse punido, quando eles fossem dizer aos povos pagãos, olha, a idolatria é algo errado, eles podiam responder, então como é que é? Então vocês também praticaram a idolatria, convosco não aconteceu nada, Deus não fez nada e connosco vai nos tratar mal? Então Deus não tem dois pesos, duas medidas, Deus é justo. E para ser justo é a mesma medida, o mesmo peso para todos. Ok? Então, quando eles fossem falar aos povos pagãos contra a idolatria, eles teriam legitimidade para o fazer, porque se fossem acusados de que Deus estava a ser injusto, diziam, não, mas é que Deus também nos puniu a nós. Exato. E precisamente porque Ele nos puniu a nós pela nossa idolatria, é que nós temos legitimidade para vos dizer que Deus vos irá punir pela vossa idolatria, a menos que vos arrependeis. Estão a ver? O que é que nos permite a nós hoje, queridos amigos? Eu tenho pensado isto tantas e tantas e tantas vezes ao longo da minha vida, desde que me entreguei ao Senhor Jesus Cristo. Que legitimidade temos nós, pecadores, para irmos falar a alguém reprimindo o pecado ou falando que determinada coisa é errada? É que a pessoa, e sobretudo se a pessoa nos conhece, pode dizer, olha, que legitimidade moral tens tu para me vir falar que isto é errado quando tu próprio já fizeste isto assim, 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 assim? Qual é a nossa legitimidade? Aparentemente a nossa legitimidade não é nenhuma. Digo bem, aparentemente. Onde é que nós encontramos a nossa legitimidade? Pois bem, se nós fomos verdadeiramente salvos pelo poder e pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer confiadamente, com toda a tranquilidade, olha, precisamente por eu ter caído nisso, é que eu sei que isso não é bom. E mais, eu caí no pecado, sim, mas fui salvo pela graça do Senhor. E essa mesma graça que me salvou é que eu te quero apresentar. Tu és também alguém que pode ser candidato a receber a graça de Deus. Mas, por favor, sai do pecado. Liberta dessa vida de pecado. Não há poder em ti, é verdade, como não havia em mim. Mas pelo poder e pela graça do Senhor, tu podes ser vencedor. É isto que nos dá legitimidade para pregar o Evangelho. Não é nada mais, queridos. Nada mais. Nada mais, senão... E repare, eu creio que muitas pessoas às vezes têm dificuldade em falar do Evangelho a outros porque, não sei, têm vergonha talvez da sua própria vida, daquilo que fizeram, mas todos nós pecamos, queridos. A Bíblia diz, não há um justo nenhum sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então estamos todos no mesmo barco. E repito, a nossa legitimidade, e isto que eu li aqui sobre o exemplo de Israel, levou-me a pensar uma vez mais, a nossa legitimidade é nós irmos junto dos outros, apelar a que possam entregar a sua vida ao Salvador, sendo assim libertos do pecado, porque o pecado destrói, o pecado faz mal, o pecado traz angústia, o pecado traz sentimentos de culpa, o pecado finalmente leva-nos à morte eterna. E em Jesus Cristo nós podemos libertar-nos do pecado. Que maravilha de mensagem! E não vamos agora achar que somos superiores aos outros. Não. Pelo contrário. Nós somos um mendigo que achou o pão da vida em Jesus Cristo. Agora vamos partilhar esse pão da vida com outros, para que os outros também possam encontrar em Jesus o mesmo Salvador que nós encontramos nele. É isto. Já agora estavas-me a fazer lembrar de uma frase muito interessante que até está na RCS, a rádio em Portugal, adventista, que eles costumam dizer, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. É isso. E o que nos dá legitimidade não é a nossa voz, é a palavra de Deus. É a palavra e, portanto, pode ser a nossa voz, mas se a gente apresenta a palavra de Deus, é isso que dá legitimidade. É isso mesmo. Muito bem, vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito e muito obrigado, Senhor, uma vez mais, pela explanação clara da Tua Palavra que fizeste chegar a cada um de nós. Estou certo, Senhor, de que todos nós, todas as pessoas de bem compreenderam, Senhor, que há lugar, e de que maneira, para uma justa indignação, para uma justa ira da Tua parte. Porque Tu és contra o mal, Tu és contra tudo aquilo que faz mal aos Teus filhos, que faz mal à Tua criação. E Tu queres destruir aquilo que é destruidor. Tu queres matar a morte, finalmente. Tu queres destruir a morte, Tu queres destruir o mal, porque o mal destrói. Ó Senhor, muito obrigado por seres esse Deus que se indigna, por seres esse Deus que manifesta ira e cólera contra o mal e contra aqueles que se identificam de tal maneira com o mal que, digamos, são completamente usados por Ele para destruir e fazer mal aos Teus filhos. Ó Senhor, louvado sejas, Senhor, pela Tua justiça, pela Tua santa ira, pela Tua justa indignação. Senhor, obrigado porque assim nós compreendemos melhor e de forma mais abarcante o Teu pleno e incomensurável amor por nós.
Fica connosco, Senhor, livra-nos todo o mal e permite que cada vez mais, pela Tua graça e pelo Teu poder, possamos não apenas nos desenvencilhar de todo o mal, de todo o pecado, mas também possamos levar estas boas novas da salvação a todos aqueles com quem entramos em contacto. É o que nós pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, ficamos hoje por aqui, despedimos-nos, até para a semana, se Deus quiser. Até para a semana.